gostei, é uma formação humana, mas nunca soube muito bem como fazer, sempre me questionei como professora, busquei as metodologias ativas como uma alternativa para me auxiliar nesse processo, mas ao aplicá-las era uma frustração atrás de outra e sempre me sentindo cada vez mais perdida. Muitos dos meus conflitos internos se davam por não conseguir o engajamento das turmas e dos meus estudantes nas atividades que eu propunha. Eu sentia que meus alunos não se envolviam, eles não prestavam atenção no que eu falava, não prestavam atenção nas minhas explicações, era só um paredão na minha frente que interagia comigo e o resto não. Falar sobre Educaetos é falar sobre sonhos, é falar sobre missão, é falar sobre autotransformação, autoconhecimento, é falar sobre uma educação humanizada. Desde o primeiro momento que eu conheci esse projeto lindo, eu me senti contemplada, apoiada e inspirada. É como se todas aquelas minhas inquietações, frustrações, elas tivessem ganhado agora um lugar. E eu me sinto inspirada para realizar essa transformação. Eu sei que a metodologia ativa é só uma ferramenta, que a gente precisa criar um ambiente ativo em sala de aula, fazer uma boa gestão, criar um ambiente propício, fazer as perguntas certas, motivar os alunos para que eles façam as perguntas. Hoje eu sou muito feliz em sala de aula e sou muito grata à professora Janaína Mourão pelo curso e por todo o aprendizado que ela nos proporciona. Agora, já adotando as metodologias, minha postura é outra, claro, mudou tudo. E em turma, assim, que eu tive uma aprovação na unidade passada, em torno de uma reprovação, dizer, né? Em torno de 70%, 80%, teve uma de 90%. Eu consegui resgatar esses alunos, consegui aumentar a nota desses alunos, e isso está muito gratificante. Estou conseguindo transformar enormemente minha sala de aula. À medida que eu avancei no curso, durante as férias principalmente, eu pude perceber o quanto a sala de aula pode ser um lugar extremamente prazeroso para professores e para alunos, e extremamente produtivo. Olá, tudo bom? Eu sou a professora Janaína Mourão, a fundadora da Educaetos, e estamos começando a nossa segunda aula do minicurso Missão Educar. Que alegria! Nesse minicurso você vai aprender a motivar os seus alunos e mantê-los motivados do início ao fim da aula. Você vai conseguir ser o docente que sempre sonhou. Eu acredito muito que será uma mudança para a vida como um todo. Para isso, eu expliquei na aula anterior um pouco da minha história, quais são os 3 tipos de pedagogia e contei quais são as 5 armadilhas da motivação. Isso foi uma base fundamental para caminharmos. Por isso, se você não assistiu à aula 1, eu recomendo fortemente que você faça isso antes de começar essa segunda aula. Basta selecionar a aula 1 em algum lugar desta página. Mas por que eu falei das 5 armadilhas da motivação? Porque sem motivação não há engajamento, e sem engajamento não há aprendizagem. Todos os professores sabem disso de forma intuitiva e buscam isso, ainda que não tenham consciência dos pormenores que envolvem o engajamento. A aula de hoje vai lhe dar os primeiros passos para dominar o método 4FE, ou 4 fronteiras do engajamento, que é um método que eu desenvolvi para auxiliar professores a terem alunos motivados, sendo professores motivados em primeiro lugar. Você vai alcançar o tão sonhado engajamento se seguir esses 4 passos. Hoje nós vamos responder a essas 2 perguntas. Para onde eu quero ir? E da onde eu devo partir? Antes de começarmos, quero te mostrar um trecho desse vídeo que me emocionou muito. É do professor Rony Badaró, que leciona matemática no ensino público e privado, em ensino fundamental 2 e faculdade. Assim que ele começou a fazer o curso online Aprendizagem Ativa na Prática da Educaetos, veja o que ele disse. Quero saber como fazer acontecer na prática e de forma significativa, sem ser só mais um modismo. Quero uma forma de remodelar minhas aulas para que a aprendizagem seja mais eficiente.
Agora veja o depoimento dele depois de todo o aprendizado na Educaetos. Cada detalhe que você vai aprendendo e vai aplicando vai fazendo muita diferença, vai dando significado ao que você está fazendo em sala de aula. Você começa a apresentar algo que o aluno internaliza, que realmente está fazendo sentido para ele. E até a forma de você conduzir a sala de aula se torna diferente. Você começa a humanizar a sua sala de aula. Você não está mais lidando com o assunto, você está lidando de uma relação entre pessoas. Eu quero começar agradecendo por toda a interação que nós tivemos na comunidade do Facebook. Eu estou ainda lendo todas as mensagens e muito feliz por ver que vocês buscaram se auxiliar também. Agora vamos observar novamente o fluxo que mostrei anteriormente. Guarde ele com você. Ele nos revela algo fundamental. Para ensinar os alunos é preciso tê-los engajados. E para tê-los engajados é preciso saber motivá-los. Consequentemente, também precisamos entender como motivá-los. E nós precisamos então vencer as 5 armadilhas da motivação e seguir o método 4FE. O efeito é transformador, mas alguém pode me perguntar, por que para aprender é preciso estar engajado? Bem, ninguém aprende se não estiver ativo. Isso vale para tudo. É impossível entendermos o que está escrito em um livro se não estivermos atentos ao que está ali. Assim como ninguém absorverá nada de uma palestra se não se concentrar no que o palestrante está falando. Portanto, falar em aprendizagem ativa não deixa de ser uma redundância. Toda a aprendizagem só pode ser ativa. Estar ativo é estar atento, concentrado, em reciprocidade com relação ao professor. É estar motivado. Agora que estamos todos na mesma página, podemos seguir com a nossa aula de hoje. Vamos aprender sobre o método 4FE, ou as 4 fronteiras do engajamento. São elas: norte, ponto de partida, trajetória, pé na estrada com GPS. Para entendermos cada uma dessas fronteiras, vamos utilizar uma metáfora. Imagine que você vai fazer uma viagem de carro. Qual a primeira decisão que você toma? Com certeza é o local para onde vai viajar, não é mesmo? Depois disso, você precisará saber aonde está, para que então seja possível definir a trajetória que vai lhe conduzir até o local desejado. Antes de viajar, você sempre faz uma estimativa do tempo que vai demorar. Além disso, você estuda o caminho e os pontos de referência que vão lhe indicar que você está no caminho certo. Deixa eu tentar ser mais clara. Eu sou carioca, mas hoje moro em BH. Imagine que eu decidi visitar minhas irmãs no Rio de Janeiro. Eu sei que eu demoro aproximadamente 5 horas para fazer essa viagem. Sei que devo pegar a BR-040, que passarei por Barbacena e que posso parar para lanchar na tradicional Roselanche. Sei também que vou passar por Juiz de Fora antes de adentrar na Serra de Petrópolis, quando precisarei descê-la para chegar ao litoral e, consequentemente, ao Rio de Janeiro. Esses pontos de referência precisam me guiar na trajetória. Quando efetivamente coloco o pé na estrada, eu levo instrumentos que me darão o suporte necessário para que eu chegue no local onde almejo. Se você ainda está se perguntando o que isso tem a ver com a educação, eu vou lhe explicar. O que quero dizer com essa metáfora é que precisamos ter muito claros os fins que nos norteiam, a pedagogia ontológica e teleológica, e conhecer o ponto de partida dos nossos alunos, ou seja, o que eles têm em potência, o que já sabem e o contexto em que estão inseridos. Precisamos também traçar uma trajetória, que é a pedagogia mesológica, ou seja, saber o que faremos em sala de aula, como vamos geri-la e quais evidências de aprendizagem vão nos indicar que os alunos estão realmente se desenvolvendo. Por fim, precisamos efetivamente ir para a sala de aula com os recursos certos, como, por exemplo, saber como ser um mentor. Esse é o momento do pé na estrada. Eu vou explicar cada uma dessas fronteiras com mais foco. Separe caderno, caneta e vamos em frente. Mas por que eu sei que o meu método funciona melhor e pode lhe auxiliar? Os professores geralmente não atravessam essas 4 fronteiras, muitas vezes apenas uma delas.
Mas se você não se dedicar a esses 4 pontos, a transformação ela não será completa. E é por isso que, mesmo que você dê uma aula divertida, os resultados de compreensão e aprendizagem não são efetivos. Por exemplo, muitos professores estabelecem objetivos de aprendizagem, contudo, não sabem as evidências de aprendizagem ideais para medir o alcance deles. Há outros professores que querem aplicar metodologias ativas, mas não sabem como ser um professor mediador, um mentor. Tem professores que preparam atividades bem eficientes, mas não fazem uma boa gestão da sala de aula. Além disso, a maioria dos professores não sabe bem como as pessoas aprendem e nem qual é o fim maior que uma prática educativa deve ter. Por isso que esse minicurso é muito importante para professores da educação básica ao ensino superior, para professores que já estejam na sala de aula ou para aqueles que ainda não começaram a lecionar. Não importa se sua sala de aula tem sido uma completa bagunça ou se você até tem algum domínio, tá bom? Se você está aqui é porque sabe que falta algo e é nisso que nós vamos focar. Eu sei como você se sente porque também sou professora. Eu passei por diversas angústias que você também passa. Você já parou para pensar qual é a mágica dos professores que marcam a vida de pessoas por gerações? E eu não estou falando de professores showman, tá? Porque não é isso que faz a diferença. Eu estou falando de professores que entram na vida de uma pessoa gerando memórias profundas e realmente fazendo a diferença no crescimento dessa pessoa. Professores que auxiliam os alunos a alcançarem todas as suas potencialidades e até encontrarem os seus próprios talentos. O que está por trás desses professores? O que faz esses professores serem tão impactantes? Eu demorei muito para entender isso e a maioria dos professores ainda não entendeu. Eu fui buscar essa resposta na literatura. Bem, o que aconteceu com esses professores é que eles tiveram um momento consigo mesmo para se perguntar: por que educar? Antes de pensar em uma atividade X, Y, Z, eles buscaram entender a essência e o sentido da própria prática. Gente, isso é real. Você já ouviu falar no padre José de Anchieta? Eu espero que sim, né? Porque ele é um personagem muito importante na nossa história. Ele foi um dos primeiros jesuítas a chegar no Brasil para o trabalho de cristianização. Muitos não sabem, mas ele era acometido por uma doença na coluna desde a adolescência e enfrentava dores diárias. Contudo, era movido por algo maior. Da religiosidade de sua família e do seu misticismo extrai a vocação de sacerdote, diz o livro. José de Anchieta manteve sempre bom relacionamento com os índios e foi entre eles que morreu, por conta da mesma doença que carregou por mais de 40 anos. Há relatos de que 3.000 índios acompanharam seu enterro, de tão querido, admirado e respeitado que era. Para atender às necessidades dos colégios, José de Anchieta exerceu diversos cargos que exigiam viagens constantes com muitos quilômetros de caminhada. Para ele, com a saúde frágil desde a mocidade, viagens eram um fardo muito maior. Contudo, há relatos de que José de Anchieta cumpria tudo sempre com alegria e humildade e que conseguia fazer-se entender pelos índios como poucos. Este homem enfrentou dificuldades que não podemos imaginar. Não se trata de um ônibus lotado ou de cadeiras velhas dentro da sala de aula. Ele estava em um país pouquíssimo habitado por pessoas, que falavam o mesmo idioma que ele. Em meio à mata, com todos os seus perigos, e entre milhares de pessoas com culturas e línguas totalmente distintas. Mas ele tinha uma missão muito clara dentro dele, um fim muito evidente para a sua ação pedagógica. Ele precisava levar a palavra de Jesus. Ciente disso, colocou-se em posição de servir e deu o seu melhor. Não é à toa que José de Anchieta, também chamado de Canário de Coimbra, tenha atravessado gerações, como alguém que se vale a pena falar a respeito na história do Brasil. Não importa todas as dores que ele passou, ele venceu as dificuldades. Ser docente é muito mais uma vocação, um chamado do que uma profissão. Quando pensamos em profissionalizar, acabamos direcionando para o como fazer,
para os métodos, ou seja, para a pedagogia mesológica. Contudo, quando enxergamos a docência como uma missão de vida mesmo, a nossa entrega é diferente. Ela acontece pelos fins, por um sentido maior que temos. Assim, ela ganha uma força incrível. Não é que não precisaremos estudar os métodos. A grande questão é, eles não nos sustentarão nos momentos de incertezas e dúvidas. Momentos esses que virão sempre. Sim, sem um fim maior, sem uma meta a longo prazo maior, qualquer dificuldade parecerá uma barreira intransponível. E a vida, meu povo, é cheia de dificuldades. E é sobre isso que a primeira fronteira, que é o norte, se preocupa. Ela nos convida a perguntar: é mesmo para Roma que eu quero ir? Isso quer dizer, né? O norte nos convida a ter clareza do nosso ponto último. É o objetivo maior que alcançaremos. Esse objetivo maior é aquilo que vem primeiro em intenção, mas por último em execução, pois precisaremos passar por toda a prática educativa para alcançá-lo. Eu defini 4 perguntas que devem ser respondidas por todos os professores e que estão organizadas da mais ampla à mais específica. Qual o sentido de educar? Quem é o educando? Qual a sua missão na educação? Qual a essência da área do conhecimento que você leciona? Perceba que você precisará de uma base filosófica bem estruturada, ou seja, de uma pedagogia ontológica bem definida. Porque um dos nossos nortes, precisa ser o sentido de educar. Porque se não nos perguntamos isso, seremos robôs nas mãos de alguém. Não podemos educar simplesmente porque nos disseram que isso tem que ser feito. Precisamos entender o verdadeiro porquê. Essas perguntas são um guia para você buscar o seu estudo, que, se bem conduzido, vai durar muitos anos ainda, mas será muito proveitoso para o seu crescimento. Para compreender o sentido de educar, o fim último de toda a prática educativa, é preciso mergulhar em um estudo filosófico e até teológico. O entendimento da existência humana como algo aleatório e acidental não dará conta dessa fronteira, não mesmo. A segunda pergunta, gente, sobre quem é o educando, envolve conhecer a matéria que nós nos propomos a formar. E o mais incrível de tudo é que somos feitos da mesma matéria que formamos. Eu não estou falando de matéria, disciplina, eu estou falando do ser humano. Quando eu digo matéria, eu trago Aristóteles como referência. Portanto, não se refere a algo palpável, tá? Mas a qualquer forma que esteja em processo de formação. Isso quer dizer que formamos seres humanos e somos seres humanos. Portanto, ser educador é também se autoconhecer. Para pensarmos em formar um ser humano, precisamos conhecê-lo, ou melhor, nos conhecermos em nossa estrutura integral. Para Edmund Husserl e Edith Stein, nós somos feitos de corpo, psique e espírito. Isso significa, respectivamente, nossas sensações, emoções e razão. Mas não pense em razão como algo oposto da emoção. Isso é muito recente, essa ideia, com problemas profundos de ordem filosófica. A razão é superior à emoção porque é a nossa capacidade de pensar, de memorar, de refletir, de imaginar. Não significa que uma pessoa racional não tem sentimento e é fria e calculista. Gente, isso é uma balela. Uma pessoa racional é uma pessoa que assume os seus atos e suas escolhas e que busca se desenvolver, sem vitimismos e autopiedade. Quantas vezes vemos professores estagnados só reclamando do mundo? Para esses professores eu digo, você é adulto, a decisão de ser docente é sua, então faça algo. Esse lugar de vítima aprisiona e só contamina negativamente quem está ao seu redor. Eu não nego nenhuma das dificuldades que os professores mencionam, perigos mesmo, zonas de perigo muitos professores têm que trabalhar, mas a decisão de se afundar nesses problemas é dos professores. Além disso, além disso tudo que eu falei, é fundamental que você tenha clareza da sua missão na educação, ou seja, a sua vocação, que vem de dentro. É isso que nós falamos, por exemplo, do padre José de Anchieta. É muito importante também que você domine a área de conhecimento que você leciona, que você conheça a origem, o sentido maior. Isso vai facilitar muito a sua prática, tá? Veja esse depoimento de uma aluna muito amada e importante para nós. É a Thaís Felicore, professora de Instituto Federal.
Olá, meu nome é Thaís, sou professora e atuo como coordenadora de curso técnico em um instituto federal. Sou aluna do curso Aprendizagem Ativa na Prática da Educaetos e eu queria dizer que esse curso realmente tem transformado a minha vida. Eu sempre acreditei em uma formação humana, mas nunca soube muito bem como fazer, sempre me questionei como professora, busquei as metodologias ativas como uma alternativa para me auxiliar nesse processo, mas ao aplicá-las era uma frustração atrás de outra e sempre me sentindo cada vez mais perdida. Hoje eu sei que a metodologia ativa é só uma ferramenta, que a gente precisa criar um ambiente ativo em sala de aula, fazer uma boa gestão, criar um ambiente propício, fazer as perguntas certas, motivar os alunos para que eles façam as perguntas. Hoje eu sou muito feliz em sala de aula e sou muito grata à professora Janaína Mourão pelo curso e por todo o aprendizado que ela nos proporciona. Para redigir objetivos de aprendizagem, nós podemos utilizar a pirâmide de Bloom como referência. Eu a utilizo. A pirâmide de Bloom tem 6 níveis, de complexidade, ou seja, de desenvolvimento cognitivo. Começando pelo relembrar, o entender, aplicar, depois o analisar, avaliar e criar. Os 3 primeiros níveis são considerados pelo Bloom como os níveis inferiores de desenvolvimento cognitivo, enquanto os 3 superiores, os 3 acima, são considerados os superiores. A gente tem aí uma explicação de cada um dos níveis que vocês podem ver. É muito interessante a gente observar os 2 primeiros níveis, em que relembrar e entender não são a mesma coisa. Muita gente pensa que mas não é. Relembrar é quando você consegue recordar ou reconhecer alguma informação, mas o entender é quando você consegue interpretar aquilo que você reconheceu, aquilo que você recordou. Então é algo mais profundo, é algo mais reflexivo, ou seja, oriundo de uma reflexão, de uma, como a gente pode dizer, de um processamento daquela informação que foi obtida. E daí por diante, todos esses níveis, eu gosto de dizer que são níveis de compreensão, mas cada um mais profundo do que o outro. A gente chega no aplicar, depois o analisar, a capacidade de avaliar e, por fim, também a capacidade de criar alguma coisa. Tendo a taxonomia de Bloom como referência, a gente pode redigir os objetivos de aprendizagem da seguinte forma. A expressão de um objetivo de aprendizagem usualmente contém um verbo, uma ação, mais um objeto, que geralmente é um substantivo, ou o conteúdo, o tema que você almeja ensinar. Quando a gente fala de conteúdos, a gente está falando dos temas. Quando a gente fala dos objetivos de aprendizagem, a gente está falando do que os alunos deverão saber ou fazer ou compreender a respeito daquele tema. Tá? É um uso, uma ação em relação àquele tema. Normalmente, o verbo se refere aos processos cognitivos desejados, tá? E o objeto normalmente descreve o conhecimento que se espera que os estudantes adquiram ou construam, tá certo? Para poder redigir isso, levando em consideração a taxonomia de Bloom, você precisa saber qual é o nível de complexidade que aquele conteúdo precisa ser ensinado. Ele precisa chegar no nível do criar, no nível do avaliar, do analisar, enfim. Você vai saber disso como? A partir da sua experiência, do conhecimento profundo que você tem na área de conhecimento que você leciona. Vamos ver 2 exemplos de objetivos de aprendizagem. Diferenciar, e a gente sempre usa o verbo no infinitivo, raios ultravioletas de raios infravermelhos. Olha o segundo exemplo. Identificar as características que compõem uma fábula. Então, assim, você pode procurar listas de verbos que estão ligados a cada um dos níveis na taxonomia de Bloom e utilizarem como referência para a redação dos objetivos de vocês. Na segunda fronteira, que é o ponto de partida, nós precisamos ter clareza do nosso ponto A. Para isso, as questões ontológicas também são muito importantes. Quando respondemos perguntas como quem é o ser humano, nós entendemos como ele é constituído. No caso, como nos ensina Aristóteles e corrobora São Tomás de Aquino e Edith Stein, nós temos as coisas em potência dentro de nós. Nós precisamos tornar essas potências
atos, ou seja, fazer com que essas potências estejam presentes em nosso cotidiano, em nossa vida. Eu detalho isso, no curso de aprendizagem ativa na prática por meio de diversas aulas. Não será possível fazer o mesmo aqui porque o vídeo já está ficando muito grande, mas eu quero que você leve uma ideia geral com você. Todo ser humano tem a potência da inteligência, da virtude e da vontade dentro de si. Isso quer dizer que todos podem aprender a pensar e a compreender as coisas de formas cada vez mais complexas, que é a nossa razão, que podem se desenvolver moralmente, aprendendo a praticar o bem, a ser humilde e a ter gratidão, por exemplo. Mas existem muitas outras virtudes que eu poderia citar aqui, ok? E que também, gente, podem ter uma verdadeira motivação para uma vida de consciência e de plenitude. Ponto de partida também nos lembra que precisamos saber em que ponto o nosso aluno está, para poder conduzi-lo ao lugar almejado. Isso envolve conhecê-lo. Esse é um ponto fundamental que pode ter efeitos menos ou mais prejudiciais, dependendo da idade dos alunos. Mas o fato é que se não soubermos realmente o que os alunos sabem ou não sabem, dificilmente conseguimos auxiliá-los. Para tanto, precisamos aplicar boas avaliações diagnósticas. Esse é um ambiente em que a ideia da metodologia como a grande salvação também impacta muito negativamente. O professor, ao ver que o aluno não aprende, tenta resolver o problema mudando o método, a forma, a tecnologia. Mas muitas vezes o que o aluno precisa é dar um passo atrás no conteúdo para conseguir acompanhar as aulas. O que lhe falta na maioria das vezes é a base. Por fim, no ponto de partida, precisamos pensar no contexto que os alunos estão inseridos. Não porque ficaremos ali ou porque ensinaremos apenas o que está inserido, ou que está no contexto, no universo deles, mas porque precisamos criar pontes para conduzi-los. No próximo vídeo, nós vamos falar mais especificamente da organização de uma aula e de tudo que envolve os meios que serão utilizados para alcançar o fim almejado. Isso porque falaremos das duas últimas fronteiras do engajamento, trajetória e pé na estrada com GPS. Além disso, você vai conhecer quais são as 3 condições fundamentais para ser um professor mentor, e isso é uma ideia muito legal. Eu quero aproveitar para lhe avisar que nos próximos dias eu vou abrir as inscrições para o meu curso Aprendizagem Ativa na Prática, que é uma formação completa com todo o passo a passo mastigado para você dominar as 4 fronteiras do engajamento e vencer as 5 armadilhas da motivação. Se você é uma das centenas de professores que vem me pedindo para reabrir as inscrições, não se preocupe, você receberá todas as informações por e-mail, tá? Sobre as vagas que nós resolvemos liberar. De todo modo, eu já vou liberar o programa de marcos do curso para você conhecer toda a estrutura dele e se ambientalizar, tá bom? E decidir se é isso que você quer. Eu tento passar o máximo aqui durante o mini curso, mas o tempo é limitado. Lá no curso já são mais de 700 professores que passaram pela transformação e que sempre se reúnem comigo em mentorias mensais e também pela nossa comunidade de alunos. Eu pego para cuidar mesmo, porque eu quero ver o resultado da transformação. Eu já queria dar esse anúncio, mas não se preocupe que posteriormente eu darei mais informações, tá bem? Se prepare para a próxima aula porque ela está incrível. Além disso, baixe o caderno de exercícios 2, lá na comunidade ou no canal do Telegram. Imprima ou copie as perguntas em um caderno e responda tudo. Lembre-se, é para autoavaliação. Eu já lhe disse, né? O caderno de exercícios é fundamental para a sua aprendizagem. A autorreflexão que lhe permitirá compreender as dúvidas que ainda possui e também se dar conta das aprendizagens que adquiriu. Vai por mim. A autoavaliação não pode faltar. Você vai entender isso mais na frente. Continue acompanhando a comunidade no Facebook, porque o movimento está sendo muito enriquecedor. Também quero lhe pedir que tire um print ou faça um post livre contando como está sendo o minicurso. Marque o perfil da @educaetos, vai ser muito legal ter essa devolutiva. Acompanhe nosso trabalho no canal do YouTube, pois toda semana colocamos coisas novas. Comece a nos seguir para ser avisado dos novos vídeos. Quero você bem pertinho da gente.
Acompanhe o cronograma com atenção, porque o minicurso só ficará disponível durante essa semana. Então não perca nada. A gente se encontra na próxima aula. Até breve!